O senhor já declarou que, se eleito, vai descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal que o senhor considerar ilegais. Um presidente da República, assim como qualquer cidadão, se discordar de uma decisão, pode recorrer exatamente à justiça. Então, eu pergunto ao senhor o seguinte: se como presidente o senhor passar a decidir o que é que o senhor vai respeitar da justiça, o que é que o senhor vai ignorar, descumprir, não aceitar, quem é que determinaria os limites do senhor? A lei. César Tralli, há uma decisão do STF que diz o seguinte: decisão ilegal não se cumpre. É uma decisão do STF, inclusive. Não estou nem falando da própria Constituição. César, recentemente, o Alexandre de Moraes, numa decisão que eu atribuo como grotesca, violou uma cláusula pétrea da Constituição, quebrando o sigilo de fonte de jornalistas lá no Maranhão. Ele fez isso agora. Jornalistas do Brasil inteiro protestaram, porque não existe democracia sem sigilo de fonte. Não há como ter. Imagina se revela um sigilo de fonte aqui da Rede Globo. Quantas investigações, quantas matérias fundamentais para a manutenção da democracia não teriam caído. Ele derrubou o sigilo de fonte. Isso é cláusula pétrea. Só para quem está entendendo. Sigilo de fonte tem o mesmo status quanto, por exemplo, pena de morte. Então, na mesma linha, o Alexandre de Moraes podia, por decreto, por ali da cabeça dele, mandar: por favor, se execute fulano de tal por descumprimento de uma regra. Tem o mesmo peso de eliminar o sigilo de fonte. Não se deveria, por parte das autoridades, cumprir uma decisão grotesca que quebra basicamente um princípio constitucional basilar. Não é que eu vou... eu preciso contextualizar. Não é que eu falei que vou sair desrespeitando todas as decisões do STF, que isso é absurdo. O que eu avisei num podcast, e depois eu repeti lá na Globo News, numa ótima entrevista com a Natuza, foi o seguinte: uma decisão, num caso específico, como por exemplo, eu estou fazendo uma operação para libertar a população de uma favela, aqui no Rio de Janeiro. Aí no meio dessa operação, quando a própria população está denunciando casos de violência que aconteceu contra elas, vem uma decisão monocrática do STF, absolutamente legal, dado que eu estarei cumprindo o devido processo legislativo, o devido processo legal naquela operação. E aí mas, eles mandam... se a gente... por favor, se nós... Se eu não te der esse exemplo, eu não vou conseguir. Um senador, um prefeito, mas, César, um governador, César, eu preciso terminar. Poderiam fazer a mesma coisa? César, ou isso seria uma prerrogativa só do senhor, caso eleito presidente da República? Não, poderiam fazer. Porque na verdade, qualquer cidadão, diante de uma decisão ilegal, ele pode não cumprir. Na verdade, ele tem um dever de não cumprir. Decisão ilegal não se cumpre. Decisão ilegal não se cumpre. Se você vier com uma decisão ilegal que faça as pessoas correrem um risco muito grande, você não pode cumprir. Uma decisão ilegal pode acabar com a vida de uma pessoa. O exemplo que eu estava dando foi num podcast do Rodrigo Pimentel, aqui no Rio de Janeiro. Foi: se eu estou no meio de uma operação policial e vem uma decisão monocrática e eu cumpri todos os ritos formais previstos na nossa Constituição e que são basilares para a nossa democracia, se vier uma decisão monocrática falando não, pare tudo, e isso vai colocar em risco a vida dos moradores daquela favela, eu não vou cumprir. Mas não é que eu vou cumprir da minha cabeça, porque eu sou apenas eu. Eu vou ouvir a AGU, a Advocacia Geral da União, vou pedir um parecer. Olha, é uma decisão ilegal, ok, eu não vou cumprir e vou, por favor, recorrer ao STF. Só que o cumprimento disso pode eventualmente gerar perdas e morte para muitas pessoas. Eu não vou colocar a vida das pessoas em risco.